Para nós podermos resolver esse problema da timidez, nós temos que fazer o quê? Nós temos que entender. Para qualquer problema de ordem emocional, de ordem pessoal, ou qualquer problema em si na vida, para ele ser bem solucionado, nós temos que compreender esse problema. Qual que é a raiz dele? Por que que ele existe? Como é que nós vamos fazer para extirpar esse, entre aspas, mal? Porque não deixa de ser um mal na vida da pessoa. Como é que nós fazemos? Então, entender o seguinte, que a coisa é lá de trás, é da época da infância. Se você lembrar bem, muita coisa talvez você nem vai lembrar, mas uma palavra que você escutou, às vezes teve pais muito exigentes, não é? Eu, quando era criança, nós tínhamos umas pessoas que moravam perto da nossa, uns vizinhos, que eram muito exigentes com os filhos, muito mesmo. E isso deixou essas pessoas muito retraídas, muito medrosas. Não é culpa do pai, não é culpa da mãe, é o que eles tinham para oferecer naquela época. Então, o que acontece? Essas pessoas, como no meu caso, que se sentiam às vezes constrangidas, eu não tive pais muito exigentes, mas às vezes na escola tinha. Eu sempre fui assim o aluno mais novo da turma. Eu comecei a estudar muito cedo, então eu era menorzinho, eu era mais baixinho, então eu ficava com medo dos meninos maiores, não é? De bullying e outras coisas mais. Então eu ficava retraído, ficava com medo. Então, o que acontece? Para a gente não sofrer de novo aquilo lá de trás, uma espécie de um constrangimento, uma humilhação que a pessoa passou, o que ela faz? Ela se esconde, ela retrai, não é? Não quer passar por aquilo disso, é inconsciente. Então, nós temos que entender a raiz desse problema, olhar lá para trás e ver, eu não sou mais aquela criança medrosa, eu cresci, eu sou agora um adulto, eu não tenho mais necessidade de ficar com medo de nada daquilo que passou, aquele tempo passou. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a assumir um comportamento não tímido. Como é que nós vamos fazer para começar a assumir um comportamento não tímido? Mesmo que às vezes as barreiras apareçam, o medo surja, mas é preciso fazer esse trabalho. Nós vamos te explicar direitinho. Essa timidez, esse medo, não te pertence. Entenda isso, você não nasceu desse jeito. Ninguém nasceu desse jeito. Mas a vida vai fazendo o quê? A pessoa, quando é muito jovem, muito criança ainda, né? É como uma fita virgem. Qualquer coisinha que imprime nessa fita, qualquer coisa que é muito forte, mais do que agora. Então aquilo imprime na pessoa e a pessoa fica pro resto da vida com aquela impressão de uma coisa que ficou gravada na consciência dela. Então vamos desfazer isso, entender que o tempo já passou, você não é mais aquela criança medrosa, indefesa e que você com certeza já tem um novo projeto de vida, vai te desabrochar para ser uma pessoa, um profissional de linha, um profissional de ponta, responsável, de sucesso que você merece, com certeza. Então, olha só, então o que acontece? A gente fica com aquela lembrança de antes, ou às vezes nem lembra, mas é como se fosse uma coisa empacada, empaca a pessoa, prende a pessoa. E isso nós não podemos deixar. Olha só, o cérebro aceita a mudança. Eu vou explicar isso tudo para você, como é que nós podemos fazer para o cérebro ir vencendo aquelas coisas antigas. É através da palavra que eu vou te explicar também, vou te treinar para isso. É espetacular algo que eu tenho para te dizer. Mas, como eu havia falado da comunicação, como é que é o tripé da comunicação? O tripé da comunicação é palavra, voz e expressão corporal. A palavra ela é responsável por mais ou menos 7% da comunicação, o tipo de palavra que você usa. A voz é responsável por 38% da comunicação. Normalmente, pessoa tímida fala com a voz muito baixinha, não é? Aquela pessoa de ombro caído, anda cabeça baixa, fala muito baixo, de medo. Então a voz também é a grande responsável pela comunicação. Mas 55% da comunicação se deve à expressão corporal. Aqui, ó. Esse gesto que eu estou fazendo aqui, esse é inconsciente, a gente não faz de propósito. Quando a gente está falando, a gente quer levar para aquela pessoa o que a gente está querendo dizer, chegar no coração da pessoa, levar uma palavra correta, né? Comunicar verdadeiramente, a gente gesticula de uma forma inconsciente.
Então, eu estou aqui, por exemplo, conversando com vocês, gesticulando, a minha mão, os meus olhos, a minha expressão facial, o sorriso, tudo, as rugas no rosto, tudo isso comunica, mais do que a palavra e mais do que a voz. Então, a nossa postura tem que ser o quê? Uma postura de pessoa segura. Parar de ficar andando de ombro caído, levantar o ombro, não é? Contar uma história para vocês antes de eu te passar uma coisa importante. Muito interessante essa história aqui, antiga, você talvez já tenha até escutado essa história alguma vez, mas sempre é bom a gente ouvir. Por quê? Porque as coisas mudam, né? A gente pode ouvir uma história, uma fase da nossa vida, quando vai ouvir em outra fase, a história chega completamente diferente. Era uma vez um elefante que foi capturado na selva e levado para um circo. Elefante pequenininho, filhotinho. E ele foi amarrado, então, numa estaca que cravaram no chão, e ficou ali, amarrado ali, e ele tentava sair assim, ó, da estaca e não conseguia. Claro, ele era pequeno ainda. Esse elefante foi crescendo, ficou aquele elefante enorme. E na cabeça dele, ele achava que ele não tinha ainda condição de arrancar aquela estaca. E tinha, porque um elefante daquele tamanho, quem é uma estaquinha para segurar ele? Mas foi plantado dentro da cabeça dele, né? Dentro do seu instinto, de que ele não era capaz de arrancar aquela estaca. E ficava ali, subserviente, preso, um elefante de toneladas, grandão, preso numa estaquinha que o prendia quando ele era filhote. Isso acontece com muita gente. Tem pessoas que ainda não perceberam que já cresceram e que aquele impedimento que tinha, aquela estaquinha na vida dela, não tem mais força para te segurar. E não tem mesmo, porque você já cresceu, já desenvolveu, já amadureceu, você está mais forte. Então essa história, ela é muito interessante porque resume o seguinte, sabe? Que a vida, ela é muito curta para ser pequena. O que quer dizer isso, a vida é muito curta para ser pequena? Que nós temos um pouco tempo aqui nessa terra para poder passar uma existência infeliz, para passar uma existência frustrada. É isso que você quer para a sua vida? Claro que não. Então, muito curta para ser pequena de objetivos, ou pequena de metas, de sonhos. Nós temos que promover isso em nós. Sonhar alto, sonhar grande. Porque se você, aquela velha história, se você mirar as estrelas e chegar na lua, pelo menos você saiu do chão, né? E olha só. Então, essas coisas, o primeiro, vou te passar agora aqui, muito importante, que já é, além daquelas 2 dicas que eu te dei no webinário, que eu vou fazer uma breve referência delas aqui agora, vou te passar um treinamento, um passo sensacional, mais um, para você se fortalecer e ser uma pessoa mais segura e mais corajosa. Então, eu vou fazer aquele primeiro passo que eu falei para você, aquele primeiro passo lá no webinário, que é a respeito da voz, você lembra? Eu falei que a comunicação é voz, palavra e expressão corporal. Eu falei da voz. O que a voz é? Pedi para você ler em casa textos, revista, jornal, livro em voz alta, para você se acostumar com a sua voz. Porque o que apavora mesmo a pessoa no início de um discurso ou numa apresentação pública é quando fica todo mundo em silêncio, ela fala, senhoras e senhores, boa noite, aquela voz ecoa ali, dá uma insegurança na pessoa que não é acostumada. Continua com esse método. Leia, se você puder, todo dia, em voz alta, em texto, para você se firmar, para você ficar mais seguro com a sua voz. Isso foi falado lá atrás no webinário, lembra? O outro que eu falei, eu vou até pedir ao câmera para poder segurar aqui para mim, é o seguinte, lembra daquela postura do super-homem? Aquela postura que eu te lembro? Isso é expressão corporal, é mais um fator de comunicação. Você lembra que eu te pedi para você ficar de pé diante do espelho e fazer aquela postura clássica do super-homem, né? O super-homem tem essa postura que ele coloca a mão aqui na cintura e olha com um olhar firme, determinado. Não é para você despertar arrogância e prepotência, não. Você vai fazer isso com você, para você assumir uma postura, uma expressão corporal de uma pessoa segura, de uma pessoa firme, de uma pessoa que sabe para onde vai, o que quer. O olhar também é muito importante, a maneira de você olhar para as pessoas,
a maneira de você se posicionar. Claro que você não vai chegar num lugar e ficar igual o super-homem lá não, né? Eles vão rir de você. Claro que não pode. Eu tô falando para você fazer isso sozinho em casa. Por quê? Porque você fazendo assim e se olhando, você vai acostumando a ter uma postura de uma pessoa mais firme. Meu pai sempre falava comigo, levanta o ombro, levanta a cabeça, abre o peito. Papai falava assim, para mostrar o quê? Porque através da expressão corporal, você comunica segurança. Isso foi falado lá no webinário, foi 2 dicas, 2 passos que eu já te passei. E hoje eu vou passar agora para você o terceiro, tá? Muito importante também esse outro passo, que é o seguinte.